Olá. Pessoal, boa tarde. Cá estamos nós, mais um podcast, o DDM Podcast, um espaço criado para que os nossos autores, nossos clientes, nossos amigos possam falar da sua experiência com a escrita, com o livro e do seu dia a dia. O que eles fazem, no que eles são bons, o que dá prazer para eles. E hoje eu tenho aqui Luciana Serpa, uma autora bonitona, que vai falar sobre o trabalho que ela tem com mentoras, tá? Com mulheres, né? Com mulheres, mentora de mulheres, né? Ela casada, a experiência dela como mulher, enfim, deixa ela falar e se apresentar. Diz aí, Bom, Luciana. Gente... Pode falar essa aqui. Pra cá? Essa aqui, ó. É toda tua. Bom, gente, primeiramente eu agradecer, né, por estar aqui aceitando aqui o convite do Flávio e agradecer a Deus primeiramente e segundo pela oportunidade que Ele dá aqui para nós termos essa oportunidade de colocar em prática, né, escrever no papel, que é um movimento de muita cura, né, porque à medida que nós também escrevemos, a gente também se cura de muitas coisas. Então, o quanto eu agreguei de valor na minha vida escrevendo o livro, né? E agradecer a Flávia que dá essa oportunidade para tantas vidas. E meu nome é Luciana Serpa, sou consteladora familiar e mentora de mulheres e o meu objetivo é esse, é fazer com que as mulheres elas coloquem aquilo em prática, né? Que elas começam a perceber o chamado delas, a arte que elas têm, para poder elas impactarem outras vidas, né? Porque às vezes a nossa história é difícil, a gente fica com medo de contar, mas na verdade a nossa história difícil é justamente o que vai transformar outras vidas. Então a gente tem que perder esse medo de contar nossos momentos difíceis, nossas dores, porque é justamente aí que a gente vai se transformando para impactar outras vidas. E as pessoas começam a aprender com você como é que você lida com as suas emoções, como é que você administra sentimentos. Tudo é no momento desafiador da nossa vida. Ninguém vai aprender com uma história muito bonita, mas com a história de superação, com a história de administração de suas dores. Tudo isso vai fazer com que a gente se motive a fazer o mesmo. Então, acho que é por aí. Vamos ficar conversando então aqui com a Luciana Serpa. Ela é autora desse livro, Luz da Consciência. O Despertar da Essência. O Despertar da Essência. Ela fez questão dessa frase, Despertar da Essência. Coincidentemente, o livro está no capítulo 8 que diz: não fuja do que a trava, mas sim confronte. Exatamente. Fala um pouquinho sobre esse capítulo que estava... Não foi eu que marquei, estava marcado aqui. A gente passa uma vida inteira, né, escondendo os nossos medos, aquilo que está mais profundo dentro da gente, a gente bota ali na caixa preta e finge que não foi com a gente, e a gente não quer olhar. Então, a gente precisa, claro, a gente sabendo, respeitando os nossos limites, lógico, acima de tudo, mas também a gente precisa confrontar o porquê que surgiu isso dentro de nós, porque o medo, porque essa necessidade da validação das pessoas, porque essa falta de autoestima, porque todas essas coisas que vão acontecendo, que vão nos travando de expandir para a vida. Então, é necessário que a gente comece a fazer um movimento de confrontar. E como é que eu vou confrontar? Você simplesmente vai pegar tudo isso que te trava e começar a entender qual foi o ponto de origem que você começou a perceber que te travou, ou que trouxe medo para a sua vida, né? Talvez alguém falou alguma coisa para você que você não gostou, talvez uma referência sua da escola, um professor ou seu pai disse alguma coisa e você não se agradou daquilo. E às vezes não é porque eles fizeram por mal. Às vezes é nós, como criança, que interpretamos daquela forma e levamos aquela dor. Então, a gente precisa, sim, começar a fazer esse caminho de volta para casa, né, que é um caminho muito solitário, e a gente precisa muito se permitir para que isso aconteça. Então, a gente precisa, sim, ser humilde conosco mesmo, ser gentil com a gente mesmo, e a gente precisa, sim, confrontar tudo isso para que a gente possa fazer um movimento de transformação, porque no momento que a gente decide confrontar tudo isso, é no momento que a gente mais vai ter transformação na nossa vida. É o momento que a gente vai crescer, tanto espiritualmente, como profissionalmente, como pessoalmente. A gente precisa, sim, se permitir entender que temos erros, né, que temos nossas falhas, mas que a gente pode com cada um deles, aprender
para a gente expandir para a vida. E o movimento do confrontar é um movimento que é muito doloroso, né, no começo, mas depois que você faz esse movimento, tudo fica mais fluido. Então, você consegue ajudar as pessoas, porque a dor te ensina a superar muitas coisas. Então, quantas pessoas estão vivendo aquela mesma dor que você viveu, né? E não sabe como administrar. E aí, você facilmente vai saber como administrar tudo isso, porque você viveu aquilo. Então, não tem como você transformar vidas se você ainda não está transformada. E esse processo, ele é necessário para que você consiga, assim, trabalhar com outras pessoas, levar seu conhecimento, porque muitas vezes a gente se apega muito a nossos conhecimentos e aprendizados, mas o que faz a gente sair do lugar são as nossas cicatrizes. As cicatrizes que faz a gente se mover, se movimentar, né? A dor suficiente ali latente. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, de falar que elas têm que ser um agente transformador. A sua história tem que gerar impacto nas outras vidas. A sua história que aconteceu não foi para você simplesmente se vitimizar, ficar na caixinha, sofrendo e achando que você é a vítima do mundo. Não. A sua história, ela chegou até você, você precisa se posicionar diante dela e começar a entender que você aprendeu muito com ela. E nesse aprendizado, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais madura, mais inteligente emocionalmente, né, mais preparada para a vida e mais preparada para ajudar outras vidas também. Que esse é o movimento que a gente tem que fazer. E isso eu faço muito na constelação também, esse movimento interno que a gente tem que fazer. E como é movimento interno? O movimento interno é tipo, às vezes, a gente sabe que, a gente estava até falando aqui de sistema, a vida da gente é um sistema, então a família também não é diferente. Nós estamos dentro de um sistema familiar, e esse sistema familiar, ele, claro, ele tem uma ordem, né? Ele tem um pertencimento, e a gente não pode quebrar. A gente não pode quebrar essa ordem da família, a gente não pode quebrar, a gente tem a necessidade de pertencer à família. E tudo tem o seu lugar. Se a gente sai do nosso lugar de filho, vai para o lugar de pai, o pai deixa de olhar para o filho porque está olhando para uma situação da sua família de origem, e aí deixa de olhar para o seu filho. Então, tudo isso cria esse desequilíbrio. E isso causa fraturas emocionais, né? Então, a gente precisa estar atento, né, a que esses movimentos, eles podem sim acontecer dentro da constelação, para que a gente possa entender o nosso lugar dentro do sistema e a gente não sofra tantas punições por a gente estar simplesmente posicionada num lugar errado. E como eu digo isso? Às vezes, os filhos estão se sentindo cobrados dos pais, né? E às vezes os filhos, eles perdem sua força. Às vezes os pais cobram demais do filho. Tem que ser isso, tem que ter essa profissão, tem que ser essa coisa. E os filhos ficam sobrecarregados e aí eles perdem a força. Então é necessário que os pais, eles possam entender em que momento eles trouxeram isso, ou eles estão olhando para a sua família de origem, né, para os seus pais, o que faltou nessa criação para ele estar colocando isso nos filhos dele. E às vezes os filhos, por pertencimento e não querer prejudicar os pais, eles começam a ter comportamento dos pais deles para que o pai possa vir olhar para ele. Então, é todo um sistema que a gente tem que estar atento aos nossos comportamentos e também, com a constelação, ajudar a fazer esse movimento interno para que a gente possa levar a gente de volta para o nosso lugar e cada um do sistema indo voltando aos poucos, porque quando a gente faz a constelação e a gente está fora do lugar, no momento que a gente entende que a gente está fora do lugar e começa a voltar para o nosso lugar, o sistema todo vai se adaptando àquele movimento que a gente faz. Então, a gente vê, às vezes, o pai está brigando com a filha, e estão ali naquela briga e disputa de lugar, e quando a filha começa a se posicionar, voltando para o seu lugar, aí eles começam a ter mais conforto, começam a se relacionar melhor, a conversa começa a fluir mais. Então, tudo isso faz parte do sistema de constelação. E no meu livro eu trato muito essa questão do sistema familiar, além de ser um pilar muito importante na vida de muitas pessoas, a constelação, porque realmente transforma vidas. Eu vivi isso, né? Porque eu fui criada, né? Apesar de ser a mulher única na família, eu não fui aquela menininha princesinha da casa, não fui. Minha mãe sempre olhou muito para os meus irmãos, né? E eu, uma vida inteira, eu fiquei o tempo todinho do lado da minha mãe, contra o meu pai, não porque meu pai era ruim comigo, mas porque eu me posicionei do lado da minha mãe, porque o meu pai, ele era um pai ausente na família. Então, a minha mãe sofria demais e eu fui
fiquei do lado dela ali, como se eu estivesse olhando para ela, dizendo assim, mãe, eu estou aqui. Eu vou fazer melhor que o meu pai. Eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Então, vocês percebem que eu saí do meu lugar de filha e fui para o meu lugar de pai. E para o meu pai, é como se eu estivesse dizendo para ele assim, eu vou substituir você, você não precisa fazer. Eu faço por você. Então, no momento que eu saí do lugar, sabe, do meu lugar de filha, e fui para o lugar de pai, muitos acontecimentos, muitas coisas acontecem porque nós ficamos fora do nosso lugar. Então, quando a gente tem essa fratura com o pai, nós sabemos que o pai, dentro do sistema familiar, ele representa a força. Então, quando a gente sai dessa, exclui essa figura paterna, a gente exclui ela, mas a gente começa a levar essa força. E como é que a gente leva essa força? Eu comecei a ser uma mulher muito com a energia masculina, ou seja, meu relacionamento, eu não era aquela meiguinha, que falava frivozinho, não sei o que, não. Eu era a pessoa que queria ser independente, que pagava minha conta, não admitia rachar conta, sabe? Sempre tive minhas questões emocionais e eu mesmo dava conta sozinha daquilo, eu não buscava nenhuma ajuda, porque comigo eu era aquela energia masculina, não, eu resolvo, eu dou conta, eu vou pra cima, entendeu? Por quê? Porque eu excluí totalmente a força do meu pai. Então, quando eu excluo algo no sistema familiar, eu carrego aquilo, porque eu preciso dos dois. A gente precisa ser a mãe, né, o amor, e a gente precisa da força do pai. Então, isso tem que estar integrado dentro da gente em 50%, 50%. Ao momento que a gente eu excluo o pai, eu excluo a mãe, aquilo ali vai ficar sobrando. Então, eu vou ter que desenvolver isso para que isso forme um conjunto de 100% novamente. Então, essas são coisas que a gente vai vivendo assim e não vai percebendo, né? Eu atendo muitas mulheres também que às vezes vira mãe da mãe e a mãe termina perdendo a referência de que é uma mãe, então a mãe começa a ligar para a filha e dizer, olha, que atitude eu tomo agora com isso? Que atitude eu tomo agora com aquilo? Então a mãe não sabe, porque a filha toma conta de tantas coisas, né? E às vezes isso é um movimento também de exclusão da figura paterna, e ela toma conta de tudo, inclusive ela toma conta da mãe dela, e ela fica sobrecarregada. Todas as mulheres que hoje são mãe dos pais, elas são sobrecarregadas, né? Porque realmente, quando a gente começa a ficar acima dos pais, isso começa a tornar-se peso para a gente, a nossa profissão fica totalmente desregulada, a parte financeira, entendeu? Então, a gente precisa, sim, estar atento a entender o nosso lugar dentro do sistema familiar para que a gente possa, sim, ser nós mesmos, com os nossos direitos de errar também, né? Eu sei que nossos pais querem nos proteger e a gente agradecer a eles com isso, mas a gente precisa também dar um passo além. Os nossos pais foram até um certo ponto, mas isso não significa que eu tenho que ir no mesmo lugar. Eu posso ir além, eu posso levar um novo para o meu sistema familiar. Eu não tenho que seguir a mesma coisa para pertencer. Eu posso dizer para a minha família, olha, até aqui foi bom, até aqui eu aprendi, até aqui eu cheguei por conta de vocês, mas a partir de agora eu sigo o meu destino, eu sigo diferente, eu trago um novo para esse sistema, sabe? E isso tem muito a ver com até as nossas ancestrais mesmo, que muitas vezes nossas mulheres, como foi na minha família, a nossa linhagem feminina é muito limitada, que as mulheres de antigamente não trabalhavam, né? Tinham uma vida limitada, então elas queriam isso. E por que você não fazer agora diferente e entregar essa liberdade para elas? Porque elas estão dizendo, poxa, que bom, tudo que você está fazendo hoje eu queria fazer, mas na época eu não podia, porque era uma outra questão, né? Era uma outra mais situação. A cultura nordestina ainda, quer dizer, exatamente, onde o homem, que a mulher tem que ser uma mulher que cuidava de casa, cuidava de filho. Não que eu estou dizendo que isso é errado, né? Mas que a mulher ela também precisa se sentir útil, ela precisa se sentir pode fazendo. Também fazer isso, mas não exclusivamente. Exatamente. E isso. Pessoal, vocês estão tendo uma aula de constelação, para quem não conhece. Quase uma sessão de constelação. Se você prestar atenção, você já consegue se situar nessa história que ela contou e faz uso disso na tua vida. Então, vocês perceberam que a gente está conversando aqui com Luciana Serpa. Ela é autora desse livro Luz da Consciência, o Despertar da Essência, né? Que tivemos o prazer de fazer pela DDM Editora. E está aqui passando essa experiência e vocês percebem o quanto ela fala com prazer, né? Fala transbordando, deixando jorrar. Exato. E você escreve no teu livro que quando a pessoa perde a identidade de alguma forma ou confunde, isso atrapalha nos sonhos dela. De que forma isso acontece? Como que isso acontece na vida de uma pessoa?
É porque, assim, o que acontece, às vezes não, é certo que quando a gente perde nossa identidade é porque nós escutamos muito de alguém, né? Ou por um forte impacto emocional que aconteceu com a gente, e a gente, meu Deus, pronto, aconteceu isso, então já era. Ou então aquilo que foi dito repetitivamente. Ou seja, se você veio de um ambiente familiar onde, olha, isso aqui é muito difícil para as pessoas, só quem tem dinheiro consegue. Olha, isso aqui você não vai conseguir, não. Isso pode ser para outras pessoas, mas para você é diferente. Você diz que quando há uma interferência do mundo. Isso. Na identidade da pessoa. Do mundo e também do sistema familiar. Que é mundo também. Isso, quer dizer, é externo a ela. Tá alheio a ela. Ela até tem um chamado, ela sente que ela tem algo para fazer, mas ela é bombardeada com informações do mundo, que eu digo é alheio externo a ela. Isso. Seja pais, mães, professores. O mundo vai, são camadas, né? A primeira camada é dos pais, depois vem os professores, depois vem... os padres, pastores, depois propaganda acaba interferindo, você mais magra, você mais gorda, você mais loira, você mudou o cabelo. Vai colocando um padrão. Vai colocando, então assim, eu acabo... a minha imagem começa ficando embaçada. Será que essa sou eu mesmo? Acho que eu estou começando a acreditar que eu sou essa que o mundo fala. É isso que você diz de perder a identidade. E o que é o mais perigoso disso que às vezes fica tão fixo na cabeça da gente que a gente é o que o mundo determinou, que quando vem uma situação diferente para nos despertar, porque cada coisa que chega na vida da gente, isso eu estou dizendo que acontece comigo também, tá, gente? Quando acontece algo diferente, eu sempre falo assim, o que essa situação está querendo me dizer? Porque aquilo ali quer despertar em você algo que você ainda não despertou. Porque, às vezes, nós estamos tão acostumados a colocar na mente da gente, colocaram na mente da gente tantas coisas, e a gente foi se moldando nesse tipo de comportamento que as pessoas ditaram sobre a gente, que, às vezes, a gente faz as coisas dar errado para justamente dizer, olha aí, deu errado por causa disso. É porque eu não sirvo para isso. Então, às vezes, você tem que ter o romper. E aí, como você percebe, isso aqui está diferente da minha zona de conforto, rapaz, eu vou lá e vou confrontar, vou fazer. Porque enquanto a gente não faz isso, não vou fazer, não. Por exemplo, uma entrevista dessa, né? Se fosse a Luciana de há um tempo atrás, ia dar logo um gelo, dor de barriga, inventar tudo que coisa. Ia dizer assim, vou nada, vou fazer o que lá? Não, isso não vai me agregar nada, não sei o quê. Eu ia inventar um monte de motivos e não ia vir. Por quê? Me disseram que eu não era uma pessoa que ia falar, né? Que era uma pessoa comunicativa. Eu vivi esse mundo. Você não teria nem escrito o livro. Exatamente. Não estaria nem aqui falando nada. Não tinha exposto minha vida no livro, que meu livro é uma exposição também da minha vida. E assim, a gente vai começando a se colocar na caixa, mas a gente precisa entender que tudo que chega na vida da gente é para nos fazer evoluir. Ou seja, o que aconteceu de diferente na sua vida, o que pode acontecer diferente na sua vida se você der o primeiro passo, né? Então, assim, você precisa também se trabalhar para que as coisas que chegam na sua vida possa fazer sentido, lógico, que faz sentido para você ir se permitindo viver. Porque se você se fechar e disser coisas que disseram para você, você simplesmente vai morrer sem sua identidade ativada. E você precisa ativar a sua identidade. E como você vai ativar a sua identidade? Você vai simplesmente quebrando, como o Flávio falou, essas camadas que foram construídas desde a sua criança, né? E até hoje, se a gente fosse se treinar diariamente, com pequenas coisinhas, a gente vai se pegando, a gente mesmo se sabotando. A gente mesmo vai entendendo, meu Deus, mas por que eu estou fazendo isso agora? Eu faço isso direto. Eita, meu Deus, peraí, isso aqui não é para eu fazer assim, isso é um comportamento meu, padrão, que eu preciso quebrar. Então, à medida que você vai tendo esse autoconhecimento, que você vai trabalhando, vai tendo uma inteligência emocional, você vai começando a entender que tem muitas coisas muitas coisas fora do lugar. E pequenos detalhes, sabe? Que a gente tem que começar a entender que a gente pode sim. Nada é impossível, é difícil, mas não é impossível. E quando a gente se liberta disso, a gente começa a ganhar vitórias, né? A gente começa a qual é o passo que eu vou dar de execução para fazer diferente, sabe? A gente faz uma lista de coisas que não, eu tenho medo disso, eu sou fracasso nisso, eu não tenho resultado com aquele outro, mas monte uma lista também ao lado dessa. O que você pode melhorar com isso? Com apenas um passo, né? Se você tiver uma vitória dentro de cada lugar, você vai começando a criar um novo mecanismo, né, de comportamento dentro de você, uma vitória, porque
Às vezes a gente vem numa situação de frustração, uma atrás da outra, que a gente vai começando a vestir essa capa, né? Mas por que não a gente começar a dizer, peraí, isso aqui fez parte da minha história, tá tudo bem, fez até aqui, mas agora eu preciso fazer diferente. Então a gente precisa dar um passo para fazer as coisas diferentes e para a gente ver o diferente também acontecer. E é isso, assim, sobre a questão da identidade. Esse livro, eu estava falando com a Daiane, que esse livro ele é dividido em duas partes, né? Porque eu comecei a escrever esse livro e aí na metade do livro eu passei por momentos muito difíceis, né? Que foi a perda do meu pai para o câncer e a perda de uma gestação. Então, assim, foi tudo no mesmo período, tudo junto e misturado. Então, comecei a falar do livro do meu conhecimento, do meu aprendizado profissional, normal, constelação, tal. Tudo que eu tinha vivenciado ali de autocura, de autoconhecimento. Mas quando chegou do meio para frente que aconteceu tudo isso, aí eu dei uma parada no livro. E aí, quando eu voltei a escrever, com uma outra visão, foi com a espiritualidade ativada, porque tudo isso, esse desafio, essa tribulação que eu passei de perda de pai, foi muito sofrimento, e aí foi quando Deus chegou junto de mim. Foi quando eu conheci um Senhor que, para mim, ele só existia lá bem longe, e eu comecei a entender que ele estava dentro de mim e que ele estava o tempo todo comigo. E aí, esse encontro com Deus foi quando mudou a minha vida, assim, de forma acelerada. Sabe? Eu comecei a entender que tudo que tinha acontecido até ali não era para me deixar menor, ou não era para me deixar, não era uma punição do Senhor, mas muito, muito pelo contrário, era um aceleramento, sabe? Um aceleramento para que eu pudesse alcançar hoje esse nível de espiritualidade, de compromisso com o Senhor que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho um compromisso com o Senhor que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu sou uma pessoa comprometida de jejuar, de renunciar, de falar da palavra, né? De estar ali diariamente lendo a palavra. E isso é um estilo de vida, né? Quando a gente se entrega para o Senhor, é um estilo de vida que acontece. Então, assim, tudo isso que aconteceu, que eu pensei que fosse para me destruir e para me tirar de cena e fechar a minha vida, não. Foi justamente para me trazer agora com mais força, com mais direcionamento, com mais capacidade, com mais vontade de falar, né, de todas as minhas dores, de apresentar, porque as nossas dores é justamente a nossa fonte de poder, né? Todas as nossas dores são fonte de poder. São elas que vão nos ajudar a nos curar, primeiramente, e impactar outras vidas. Então, esse livro também, da metade para o fim, ele fala muito dessa questão da conexão com Deus, do mundo espiritual, né? Da questão do destino profético, do como a gente precisa, assim, tá nessa linha para poder entender tudo aquilo que aconteceu com a gente, né? Então, tudo isso faz sentido quando a gente passa pelo deserto e só entende quem passou, quem teve uma perda, quem teve um trauma, né? E que aí teve esse encontro com Deus, que vai entender melhor, ou quem não teve ainda vai aprender quando lê o livro da metade para o fim, e entender que nós temos um Deus que está o tempo todo conosco e que Ele está o tempo todinho querendo nos ensinar e não nos punir, e que Ele quer nos acelerar para justamente a gente ser aquilo que Ele deseja, porque quando Ele trouxe a gente aqui para a Terra, Ele trouxe a gente com um chamado, né? E o nosso chamado, ele precisa ser ativado. Como é que ele vai ser ativado? Quando a gente buscar Ele acima de todas as outras coisas. Quando a gente buscar Deus acima de qualquer outras coisas, a gente vai entender porque estamos aqui e Ele vai dar toda a direção para conduzir a nossa vida. E é isso. Muito bom. Você fala assim, no livro eu coloco toda a minha vida, toda a minha vulnerabilidade. Isso. E tem um capítulo que você fala assim, deposite aqui suas vulnerabilidades e saque a sua... pegando o gancho. Uhum. Quando você diz assim, agora eu falo abertamente né, de Deus na minha vida, que era uma pessoa distante, agora uma pessoa próxima que cuida de mim. Então, assim, quando você entregou a sua vulnerabilidade, falou assim, eu não dou conta, eu sou limitada, então
Aí fraca. Deus te capacitou. Isso, exatamente. E tem... Esse capítulo foi escrito antes ou depois de você ter essa percepção? Já tinha sido escrito? Não tinha sido escrito ainda. Tá. Todas as coisas que eu venho falar muito de Deus, sempre foi tudo depois desse meu encontro. É que essa eu só lembro do título, do conteúdo eu não lembro, por isso que eu perguntei se está relacionado. Esse mover depois dessa situação que eu tive com Deus, do encontro que eu tive com Deus, porque quando a gente tem um encontro com Deus é assim, né? Ele sempre, a gente vai pegar algo dele e a gente vai deixar algo da gente com ele. Sempre o nosso encontro com Deus, cada encontro que a gente tem com Deus, sempre ele vai deixar algo conosco e a gente vai entregar algo para ele, algo que não tem mais sentido estar com a gente, algo que não cabe mais na nossa vida. Então, assim, depois que eu fiz teve esse encontro com Deus, foi aí que nasceu o meu movimento, né? O movimento de mulheres cristãs, que é um movimento que a gente faz, que nasceu no coração do Senhor. Porque quando eu fui fazer esse movimento, Flávio, eu fui lá para Recife, né? Eu quero fazer um negócio de mulher, negócio de empreendedorismo, assim, sabe? Onde cada um, porque eu sempre gostei disso, de uma ajudar a outra no seu negócio. Porque eu acho que a gente lidar com pessoas, né? Sim. Quanto mais pessoas a gente tiver ali na conexão, por que não a gente ajudar outra pessoa com clientes, para a pessoa prosperar também, seu serviço, ser conhecido por mais pessoas? Eu acho que a gente precisa estar, principalmente quem é empreendedor, né? Precisa desse movimento de estar com outras pessoas. É isso que faz o empreendedorismo, né, crescer. E aí, a gente bolou tudo isso, né? Eu e uma amiga minha, a gente, não, vamos chamar umas mulheres, vamos orar, vamos jejuar, para que as mulheres, enfim, tope a ideia e tal. Mas quando chegou lá, que a gente ia falar de empreendedorismo, eu até botei lá um treinamento lá de uma mulher, até esqueci o nome dela, uma morena. E aí eu coloquei essa tela lá para falar de empreendedorismo, para ativar as mulheres. Só que assim, tipo, a gente começou a falar de outras coisas lá e começou a falar dessa vida espiritual, que muitas pessoas ainda estão muito distantes disso, mas elas têm sede, mas elas ainda não estão certas de que tem... Elas acham que tem algo faltando, mas não acham que é Deus, né? Acham que é outras coisas. E aí, nessa questão desse nosso encontro lá, foi se moldando o encontro para outra coisa. Outra coisa. Daqui a pouco o mover de Deus já estava lá e a gente estava falando da palavra de Deus, falando de Deus. E eu fiz, mas, meu Deus, não era isso que eu ia falar, né? Mas, enfim, o tempo da nossa reunião acabou, do espaço que a gente tinha alugado. E a gente ficou naquela, né? Eu e as mulheres que estavam lá, poxa, que legal, vamos fazer esse movimento, vamos fazer isso, tal, não sei o quê. Algumas, lógico, não abraçaram a causa, saíram, e outras realmente ficaram. Então, até hoje, né, na liderança junto comigo, no Encontro de Destinos, que é o Encontro de Mulheres Cristãs. E aí a gente começou a fazer isso assim, de forma muito simples, né? Fazendo encontros online no Zoom. E foi ganhando tanto campo, que agora a gente já tem umas 150 pessoas no grupo, né? E agora a gente passou por um descansozinho, né? E a gente vai retomar agora em fevereiro, nessa semana. Isso aconteceu em dezembro, agora que você foi para lá? Não, isso aconteceu o ano passado. O ano passado. Que foi quando aconteceu essa morte do meu pai e tal. Tá. Dezembro você voltou para lá? Foi, eu voltei para lá e aí quis fazer esse movimento e aí surgiu esse negócio. Então, assim, não estava na minha programação nada desse tipo de encontro com mulheres, porque para mim ia ser a coisa de empreendedorismo. E terminou virando algo cristão, mas que não impede que as pessoas possam divulgar o seu trabalho. Mas a gente tem uma única direção, né? Que é levar a palavra. E assim, eu tenho aprendido demais. E para vocês entenderem o quanto Deus ele é estratégico. Porque eu não era uma pessoa que lia muita palavra. E aí, quando ele me colocou nesse contexto de encontro com ele foi me trazendo pessoas que casassem com o meu propósito. Então, hoje eu tenho mulheres do meu lado, justamente assim, que tem um nível de espiritualidade muito maior e quanto eu aprendo com elas, né? Então, é uma troca muito grande, porque eu aprendo com elas esse mundo espiritual e elas aprendem comigo essa parte de empreendedorismo, né? A parte de ir para cima, que eu realmente gosto de empolgar, de motivar as pessoas que elas têm que se realizar mesmo, têm que fazer o que gosta. Mesmo que quebre a cara, mas a gente tem que se dar a oportunidade de testar, né? Não digo nem de tentar, mas de testar. A gente tem que testar mesmo. Se está na cabeça, teste, faça acontecer, sabe? Vá pelas suas convicções, né? Porque às vezes a gente fica simplesmente num ciclo de amargura, de medo de não fazer, de medo do que as pessoas vão achar. Tantas coisas que a gente tem
coloca na nossa cabeça que a gente fica prisioneiro ali, ao invés de a gente simplesmente, não, eu vou fazer, eu vou dar um passo, né? Porque uma vitória apenas que você tiver vai derrubar todas as suas frustrações anteriores. Se você veio de uma frustração, um dia vai dar certo. Um dia, pode ter certeza, Deus não fez você para errar, Ele fez você para vencer. Então, se você for, um dia você vai dar certo. Essa vitória que você tiver vai anular todos os anteriores. Você acha que todas as coisas que a gente faz na vida é por um acaso? Não, é para a gente aprender cada vez mais. O erro a gente aprende todo momento. Só vai dar errado se ela desistir, aí é certeza. Isso, aí é Enquanto certeza. ela não parar, continuar persistindo, mudando a forma, óbvio que se continuar fazendo igual, o resultado é igual. Exatamente. Mas, igual você falou um pouco antes, mudou, olhou o comportamento, esse comportamento não está apropriado, corrige meu comportamento, dou mais um passo, corrige outro comportamento, dou mais um passo. Quer dizer, não desistindo e tiver essa mentalidade de sempre estar procurando o que é que não funcionou. Exatamente. E o livro, Flávio, ele é muito assim, eu estava até falando ali fora, eu estava dizendo que o livro é muito importante para aquelas pessoas também que acham que não são capazes de nada. Porque não, eu não. Será que minha história vai ser reconhecida? Será que minha história é isso? Mas se você gerar um livro, se você tiver um livro lá, e para você vai ser uma vitória tão grande que isso vai te motivar a fazer coisas que você nem está imaginando hoje. O livro é uma coisa interessante, porque é um desafio só da pessoa. Não tem nada que impeça. As outras coisas estão alheias a nós. Conquistar, ter, Isso. fazer, você depende de mais pessoas, mas ele só depende de você. E eu digo, se você não consegue vencer esse único obstáculo, então realmente você está lascado. Né? Exatamente. E o que mudou da nossa conversa quando você foi lá no escritório até hoje? Meu e quando Deus. você foi lá, você e o Maurício estavam... A gente estava totalmente inseguro, né? E estava totalmente confuso mentalmente, porque a gente sempre tem a ideia de que a gente tem que estar perfeito para fazer alguma coisa. Sempre essa ideia. Não, eu tenho que aprender mais, eu tenho que me preparar mais. Mas quem colocou isso na sua cabeça? Quem colocou isso na cabeça da gente? Que a gente tem que estar 100% preparado, 100% treinado. Não, a gente tem que aprender a fazer agora. O pouco que a gente faz com o que a gente tem é uma vitória para quem não faz nada. Então, a gente precisa, sim, começar a se comportar como um vencedor. Porque a partir do momento que você faz com os recursos que você tem, com as limitações que você tem, você começa a alimentar que você é vencedor. Enquanto a gente fica simplesmente parado e achando que as coisas vão cair do céu, aí fechou o tempo. E isso eu evoluí muito da última conversa que eu fui com o Flávio para hoje. Porque quando eu cheguei lá, Flávio, ele falava de uma simplicidade tão grande de fazer o livro. Assim, sabe, uma harmonia, falar que era tão fácil que não precisava disso tudo. E na minha cabeça, a minha cabeça ainda estava tão fechada, sabe? E tão cheio de regras, né? Que a mente da gente começa a criar umas regras e falar, não é assim tão fácil, não. Não é assim tão fácil. Eu acho que não vai valer a pena eu expor minhas ideias, expor minha história, né? Porque, engraçado que minha mãe, ela começou a ler esse livro aí há pouco tempo. E ela falou comigo, você escreveu coisa demais nesse livro. Tem necessidade que você era para ter escrito isso tudo. Rapaz, eu até passei mal, porque realmente eu falo muitas coisas que ela viveu com meu pai. Entendeu? Mas eu tinha que falar aquilo, porque aquilo ali é uma história que vai acrescentar para outras vidas. Né? Eu sempre falo, histórias conectam, histórias curam e histórias ajudam as pessoas a evoluir, a avançar. Então, a sua história... para alguém que está vivendo aquilo, falar, caramba, porque normalmente a pessoa que está sofrendo alguma coisa, ela se sente vítima, é o vitimismo. Então ela acha que é só ela, no mundão de meu Deus, só ela está vivendo aquilo. Exatamente. Ela se fecha para as outras coisas, porque eu. E aí quando ela pega um livro e ela vê que mais alguém está passando por aquilo ou passou por aquilo, e quando ela vê que alguém passou por aquilo e teve uma saída que talvez ela nem pensou, ou talvez não acreditasse, talvez a família também falasse que nem vai por aí, que não vai dar em nada, você não é capaz. Então, isso que é legal do livro, que nem você foi para Recife e lançou lá o livro, deixou já umas sementes lá. Isso, como, exatamente. As sementes, e assim, quando você faz o livro, escreve o livro, é interessante o quanto você se cura na escrita.
Porque você vai começando a se auto-perceber nos seus comportamentos, na maneira de você encarar as coisas. Você, meu Deus, eu encarava assim. E depois, quando está impresso, que você vai ler, né? Que eu já li esse livro aí umas 2 vezes ou 3. Depois que eu fiz, meu Deus, mas eu pensava assim, eu agia dessa forma. Então, é um desenvolvimento pessoal, não só o que tem escrito, mas para nós que somos autores, né? Então, o quanto é evolutiva essa questão de contar a nossa história, né? Porque muitas vezes a gente pensa, existe três etapas, né? 3 fases, que é tipo, eu vivo uma história, eu escuto uma história, eu faço história. Aí você tem que entender, você está em que local, né? Você está num lugar de ouvir só histórias, está num lugar de viver histórias, ou está num lugar de fazer história. E eu tenho certeza, aqui como eu tive comigo, eu tenho certeza com você, você nasceu para fazer história, sabe? Mesmo que sua história tenha sido mais difícil que você possa imaginar, mas tem pessoas aqui fora sedentas para escutar essa sua dificuldade, porque se você conseguiu passar por elas e aprender algo, com certeza essas pessoas, elas precisam de aprender também. Porque, eu digo, Flávio, hoje nessa minha situação, que eu digo assim, no meu emocional, mexe muito com a questão de eu não ser mãe ainda, né? E entendi ainda. E muitas vezes eu me pego mal, depressiva. É normal. Nós somos seres humanos e a gente não pode não permitir que isso aconteça, né? Mas a gente vai ficar lá ou a gente vai querer pegar essa história e fazer, não, enquanto isso não acontece, eu vou fazer com que outras coisas possam acontecer. Então, enquanto eu ainda não sou mãe, eu gero frutos em mulheres, no sentido de, tipo assim, das mulheres começarem a ter uma nova vida, né? Quantas pessoas podem ter um novo olhar agora sobre a vida quando lê o livro? Então, isso aqui é uma semente. Então, qual a semente que você pode agora, mesmo no momento de dor, você plantar no coração de outras pessoas? Ou então, eu não digo nem, tipo, você fazer grandes impactos, mas, tipo, na sua casa, no seu trabalho, né, no lugar onde você vive, a sua semente está aí para isso. Então, você precisa lançar essas sementes, se permitir lançar, porque quando você começar a jogar essas sementes, né, e essas sementes serem verdadeiras, as pessoas vão vir. Você não vai precisar nem ficar pedindo muito para as pessoas vão ver isso em você, porque isso é uma coisa natural. Quando você lança aquilo de forma natural, real, sabe, sem ficar sempre se preparando para o certo, para o ideal, não existe isso. A gente tem que ser, tipo, aqui, nesse lugar eu sou assim mesmo, tenho minhas falhas, tenho os meus acertos também, sou boa nisso. Então, a gente começar a entender que somos assim o tempo todo, né? Nós estamos, tipo, errando, acertando e aí aprendendo, né? E que a gente tem que mesmo praticar, ir lá, avançar, sabe? O que você não faz hoje que você pode, com um passo, fazer a mais e se lançar e avançar? A gente tá aqui para avançar mesmo. A gente não pode se permitir passar uma vida inteira com medo, né? Ficar dizendo que a gente não pode, que a gente não consegue. Tudo isso são frutos de coisas que a gente foi, nossa criança interior aí frustrada, e muitas vezes essa criança interior está gritando dentro de você pedindo socorro, né? E você precisa assim olhar para ela, e dizer assim para ela: até aqui você sofreu, mas agora você tem a mim, uma adulta competente, inteligente, que agora vai ser capaz de fazer tudo isso para modificar essa criança sofrida que há em você. E aí você, desbrava, entendeu? Muito bom. E rompe. Vocês estão acompanhando aí Luciana Serpa, escritora, autora desse belo livro aqui, Luz da Consciência. E ela é consteladora familiar, deu para vocês perceberem, a fala dela sempre é nesse sentido de reorganizar os sistemas. E você falou uma coisa que eu gosto muito, né, da cura através da escrita, que esse é o, como eu já expliquei, é o que eu sinto que é o chamado, não é nem fazer o livro, que eu não chamo nunca ninguém para fazer livro, mas é contar a sua história, porque no que você conta a sua história, você revive momentos e tem oportunidade, se vai fazer ou não, né? É outra história, mas você tem a oportunidade de ressignificar e dar uma nova direção para a sua vida a partir dali. Aliás, a gente, quando revive, a gente percebe que o que aconteceu já não nos afeta mais, né? Mas fez parte do adulto que somos hoje, né? Isso. Da pessoa que somos hoje. Mas a gente passa a ver com outros olhos e, às vezes, tira aquele sentimento negativo que ficou na época, né? Traz para o dia de hoje uma coisa mais suave.
E outra coisa que você falou que eu acho bastante interessante é que você falou que a gente tem que semear, né? Não se incomode, só semeie. Porque a natureza é sábia, né? Toda semente ela nasce com DNA. Você só cava um buraquinho, você nem sabe do que é a semente, mas você cavar um buraquinho, enfiar lá na terra e regar, vai nascer alguma coisa, ela já está configurada para aquilo. Então, eu gosto de acreditar que quando a pessoa escreve um livro, ela tem que ter, a única preocupação é essa, eu falo para as pessoas, né? Você mesmo falou, eu faço parecer simples. Na verdade, eu desmistifico o livro, porque o que tem no mercado é um monte de gente falando de livro sem ser feito livro. Então, eles pegam formulazinhas, Exatamente. né? E ficam querendo inventar formulazinha, que você tem que fazer o capítulo com tantas letras, tem que ser vermelho, tem que ser não sei o quê. E aí a cabeça da gente, o lado do cérebro que escreve é o criativo, é o lado direito. E as pessoas, quando põem regra, traz automaticamente... Eu sou assim, eu funciono assim. Automaticamente traz para o lado esquerdo, que é cognitivo, ela é lógico. Aí para você sair do lado esquerdo e para o lado direito, é um sacrifício lascado. Aí você desiste mesmo, que é cansativo. Fazer essa transição de hemisfério não é para todo mundo. Né? Você tem que ter um exercício de respiração, você tem que fazer algumas coisas para você acessar o seu lado direito e esquerdo assim, com essa facilidade. A maioria da população não consegue. Então eu parto do princípio que não tem que ter regra, né? E gosto de acreditar que as pessoas só têm um trabalho, colocar a sua essência, que é o que você escreveu na sua linha, para fora. Se você colocar a sua essência, você está colocando o seu DNA. Quando o seu DNA cair numa terra fértil, ele vai dar aquele fruto para que ele foi criado. Então, quando você escrever um livro com essa essência, né, de ajudar pessoas a entender um pouco mais do sistema, de como funciona, de como elas se enquadram, quem elas são dentro do sistema, quer dizer, de algo que você tentou não, né? Você deu uma bela de uma aula ali sobre o sistema de uma forma geral, a sistêmica, né? A vida sistêmica de uma forma geral. Então, que fruto pode dar esse fruto cair no mundo das pessoas? A hora que essa semente der fruto, só vai ser isso. Né? E é a única preocupação que eu digo que as pessoas têm que ter. Às vezes elas ficam tão... Me perguntaram que mensagem que eu tenho que pôr no livro para ser um bom livro. Eu falei, vai te catar. Você está falando com a pessoa errada. Você quer falar com pessoas que querem deixar uma história para o mundo curtir e fazer bem para... Aí você fala comigo, mas você está preocupado em vender livro, vai procurar outras. Tem livraria comercial, editora comercial por aí. Então, que história que eu conto que é bacana para os outros ouvir? Eu estou querendo induzir as pessoas a uma historinha. Então, assim, esse não é o nosso perfil. Então, eu gosto do jeito que Então, a questão da sinceridade, né? Sinceridade. Minha história foi essa. É sua história. Minha história é desse jeito. Então, assim, para quem não fez o livro, o que eu digo aqui, incentivo vocês, né? A história de vocês são perfeitas para criar um livro, para escrever. E vocês vão, sim... motivar outras pessoas, vocês vão ser sementes, nós somos todos sementes, né? E essa terra fértil que vocês precisam entender é vocês entregarem a história de vocês na mão de pessoas como o Flávio, né? De Daiane, que cuida da gente, que entende o nosso trabalho, o quanto eu estou aqui hoje, não só porque eu fiz o livro na DDM, mas porque eu entendi o quanto eles levam isso da forma séria, no sentido de, tipo assim, de ser o quanto mais real possível. Não ficar... A gente às vezes está preocupado com a capa perfeita, com a história, como ele estava dizendo, né? Uma história que é contada para que as pessoas querem ouvir. Não, mas e se as pessoas que querem escutar a história simples? A história difícil, aquela história que vai conectar com a realidade dele. Porque às vezes você vai ler um livro e é uma história tão desconectada de você que você fala, pô, é tão distante de mim isso aqui, eu não vou conseguir. Aí você fecha o livro, não modificou nada da sua vida. Aí quando você vai abrir um livro, caramba, a história dessa pessoa parece muito com a minha. Se a pessoa conseguir, oxe, eu vou conseguir. Que basta. Então você fez o seu papel, né? Você cumpriu a sua missão na escrita do livro. Então a gente não precisa estar fantasiando muitas coisas, nem criando muitas dificuldades para escrever um livro. É simplesmente escrever, colocar para fora, ser essência, né? Ser verdadeiro, ser únicos. Nós não estamos aqui para comparar com ninguém, nós estamos para servir o nosso papel em cada lugar. O seu lugar já está lá separado para você, e nós estamos aqui simplesmente para ocupar esse papel. Um pedacinho é meu, um pedacinho é o seu, um pedacinho é do Flávio, um pedacinho é da minha, da Danca. Então, nós vamos, nesses pedacinhos, se juntando para fazer uma coisa enorme, né? Nós sozinhos não conseguimos ir para canto nenhum, e nem também ficando isolado.
A gente precisa entender que temos o nosso papel, no nosso lugar, e a gente precisa expandir o máximo que for. E aí é quando as coisas vão acontecendo, né? Porque você simplesmente está posicionado. O mundo hoje, ele está exigindo o nosso posicionamento. Nosso posicionamento não só na questão de tipo, não, eu sei, eu vou dar conta, não. Mas também no nosso posicionamento de, não, eu acredito na minha história, eu acredito no que eu passei, eu acredito em tudo que eu superei, eu acredito nessa história difícil que eu vivi, que tem alguma coisa aí. Não foi por acaso. Não foi por acaso que você viveu uma história de dor, não foi por acaso que você perdeu alguém que você amava, não foi por acaso que o seu relacionamento deu errado, nada foi por acaso. Tudo vai fazer sentido lá no futuro. E quando você conecta toda essa sua história com Deus, quando você entrega tudo a Ele, Ele vai simplesmente fazendo com que essa história ela ganhe um caminho, sabe? Ganhe uma direção. E aí você vai simplesmente acreditando e vai caminhando em busca do seu destino. E quando você está na direção certa, nada te tira do caminho. Quando você entende o porquê você veio, porquê você está aqui, o lugar que você tem que ocupar e que o lugar é seu, nada vai te tirar do lugar. Nem mesmo a sua situação. Você vai simplesmente decidir. E decidir muitas vezes não está ligado com o cenário que você está vendo no momento. O decidir, você precisa ter somente só uma coisinha, que é a atitude. Você teve atitude, seu cenário já mudou. A partir do momento que você começa a ter atitude, mesmo que seja uma atitude pequena, seus cenários vão mudar. Seus cenários vão passar de cenários de frustração, de medo, de vitória, para tipo, conquistei, eu posso. Então, a gente precisa estar fazendo esses treinamentos, né, com a gente mesmo e nos capacitando, mas também a gente se treinando internamente, né, como eu falei que muita coisa está ligada ao nosso comportamental também, né, e a gente poder quebrando tudo isso para que a gente possa expandir e lançar nossas sementes, que estamos aqui para isso. Nunca foi por acaso e nunca será por acaso. Então, né? Ler do engano é ficar achando que aconteceu por um acaso, né? Não está entendendo nada para que está fazendo no mundo. É melhor acordar. Deixa de assistir filminho que não leva a lugar nenhum. Deixa de ler livro que também só toma o seu tempo. Começa a ler livros que cria raízes em você. Isso, rapaz. Aliás, estamos no lugar certo, Roots, estúdio do Roots. Aproveitando para agradecer aqui a SEG, Organizações Contábeis, a Boomer, o Alder Studios, DDM Editora e o Roots, por patrocinar esse momento para a gente. Estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Só para vocês terem uma ideia, a gente está quase uma hora conversando, ela falou de dois talvez tópicos do livro por cima. Então, compre esse livro. Acha esse livro aonde? Na sua bio do seu Instagram? Bio do meu Instagram, Luciana Serpa Oficial. E logo mais na sequência eu vou colocar na Amazon. Na Amazon já está, já subiu, já deve estar chegando, já deve estar startando, já subiu. E só para você saber, nós fechamos uma parceria com 30 livrarias. Que legal. Então vai estar rodando já. Era só os marketplaces. Agora a gente está com 30 leituras, eu nem guardei os nomes. Tem várias leituras aí, todas cristãs. É a única observação que a gente fez, para não estar misturado com livros qualquer. Então a única exigência que a gente fez é que se fosse só editoras cristãs. Que bom. Não faz sentido eu pegar um livro como o teu do lado de um livro que professa coisas que a gente não acredita. Isso, né? Exatamente. Então a gente perde muitas vezes, porque a gente... mas a gente nunca perde, né? Exatamente. A gente ganha, a gente aprende. Então, na PNL a gente diz que a gente sempre ganha, a gente aprende. Então, a gente nunca perde. A gente não se mistura, não traz a frequência daqueles trabalhos para a nossa vida. As pessoas que vão lá vão estar numa frequência direcionada para o tipo de produto que a gente faz. Então a gente está feliz com isso. Obrigada, Cedete. Primeira vez falando oficialmente o nome da distribuidora, Cedete, que vai fazer isso para nós. Luciana Serpa, já estamos caminhando. De novo, pessoal, aqui falamos por quase uma hora, 2, 3 capítulos. Vocês imaginam quantos capítulos tem esse livro? Você lembra? Rapaz, não sei se você... Só 2, 3 capítulos ficamos uma hora. Vocês imaginam que aqui... É que esse livro, ele trata assuntos
bem assim... 21 capítulos. Ele trata coisas pesadas, vamos dizer assim, coisas bem robustas, mas de forma prática, objetiva, né? Para que você também não fique aquela leitura, né? Que às vezes quando a gente está falando de transformação, desenvolvimento humano, é uma coisa tão difícil que a pessoa fala assim, sabe uma coisa, eu não vou entrar nessa não, porque eu não vou me transformar. Mas quando se torna prático, né? Só que é uma caixa de ferramentas, não é um livro. Isso, exatamente. Tem uma ferramenta para cada situação aqui. Exatamente. Então, se você dá uma olhada nele, são 21 capítulos. Eu tenho certeza que você vai se identificar com muitos deles. Se você não se identifica, tem alguém da tua casa, da tua família, do teu relacionamento, que está numa situação que você até, de repente, vai poder ajudá-los. Mas, procure um profissional, consteladora profissional de família, consteladora familiar profissional. Procure um profissional para fazer isso. Mas saiba que existe um caminho. Não continue vivendo no erro, não continue vivendo aí achando que é normal. Não acredite nas mentiras que o mundo te conta. Você não nasceu para levar essa vida que você leva. Você nasceu para dar certo, para sorrir, para prosperar, para transbordar. Então, alguma coisa está errada. Para ser autor de um livro, né? No mínimo, né? Quer dizer, faz parte do processo. Então, a gente nasceu para fazer tantas coisas e o mundo quer que a gente acredite que a gente só nasceu para morrer daqui a um tempo. É muito pouco. Deus não ia gastar a energia dele para a gente ser tão e a gente limitado. precisa entrar nesse movimento, né? A gente precisa estar num ambiente onde as pessoas estão pensando mais alto que a gente, porque a gente precisa, sim, mudar de ambiente. Não é desfazendo das pessoas que estão ao nosso lado, mas a gente precisa, sim, entender que podemos ir além. Como eu falei aqui no começo, a gente precisa ir além do que o nosso sistema viu. Não só o nosso sistema familiar, mas do que as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes as pessoas estão vendo somente aquilo. Tá tudo bem para elas, tá ok. Mas se eu sinto que ali não tá bom para mim, ou que eu posso ir além, eu tenho sim que mudar meu nível, mudar meu ambiente. Isso é muito importante para que a gente possa chegar. Porque quando a gente dá essa ousadia, faz esse movimento de ousadia, de mudar de ambiente, as coisas vão começando a acontecer, a gente não consegue entender. Vai chegando pessoas novas e vai conectando com aquelas ideias que a gente tem, que tá quase morrendo, aí elas pegam e ressuscitam aquela ideia, joga para fora aquelas coisas baixo astral, traz coisas novas, você começa a se motivar para fazer as coisas acontecerem, e assim vai a vida. Então, se ouse, seja ousado, seja ousada, né? Busque coisas novas, busque estar em ambientes diferentes, que foi isso que eu fiz também, né? Porque eu, concursada, há muito tempo, trabalhando com contabilidade, ambiente fechado, computador. E eu simplesmente fui desbravar, fui dar uma de doida, assim, não foi fácil para mim, mas também eu tô aqui falando para vocês agora do livro, né? Tô falando de constelação, tantas coisas que eu falo, que eu gosto de falar, de motivar mulheres também, né? Nessa questão do empreendedorismo. Como também. chama o movimento que você está, Encontro de Destinos. Encontro de Destinos. Porque a minha história conecta com a sua, que faz todo sentido lá na frente. Então acessa lá Tenho também o Instagram de Encontro do Destinos. Tem? Encontro de Destinos? Eu ia falar para acessar o seu. Então, se quiser o livro, se quiser conhecer mais sobre esse movimento Encontro de Destinos, @Luciana Serpa Oficial. Isso. Luciana, obrigado. Eu que agradeço. Tá? Se você quiser deixar uma frase aí para as pessoas refletirem, sinta-se à vontade. Na verdade, a frase não é assim, não se preocupe muito com o destino final, para onde você quer alcançar, se preocupe na jornada, porque no seu processo você vai se transformar, e aí quando você se transforma, você se torna resistente o suficiente para aguentar todo o processo até o final. E quando você chegar lá, você já conquistou, conquistou tudo o que queria, porque não é o resultado final, é a transformação do processo, então é isso. Essa é outra mentira do mundo, né? Tem que estar focado lá, na verdade, as pessoas não vivem. Não vivem, e as pessoas hoje estão com o grau de informação hoje está tão alto que ninguém quer se permitir parar, refletir, pensar, viver, não. As pessoas querem me dê logo a resposta. Até às vezes a gente se pega assim, tipo, eu quero um negócio celular. Peraí, qual é a resposta logo? Me dê logo. A gente está muito assim, porque a informação está tudo deixando. Mas a gente precisa, sim, entender que tudo é um processo, que a gente precisa também se preparar. A gente precisa estar preparado emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, e entender que a gente precisa ouvir também, que a gente precisa aprender. Então, tudo isso faz parte do processo. Respeitar o nosso corpo, né? Isso, exatamente. Maravilha. E é isso. Obrigado, muito obrigado, de verdade. Aqui, conversei com Luciana Serpa, autora do livro Luz da Consciência. É do meio?
Ah, aquela ali mudou. Porque Então, fica melhor o ângulo. ah, tá. Ai, tá. Então, deixa eu pegar o livro aqui para dar um tchau. Estive aqui conversei até agora com Luciana Serpa, autora desse livro fantástico, que trouxe cor para os nossos livros, que só tinha assunto que não Perfeita estava... essa cor. O seu deu uma calibrada na cor. Que Livro ficou bem cara, legal. bem feminino, né? Bem feminino. Então adquira aí e siga a Luciana Serpa Oficial. Gente, gratidão, Um abraço. Flávio. Beijo para vocês, meninos. Pronto, obrigada, Flávio, pela oportunidade Ainda de não falar do livro. deu take off aí, não.